Na década de 80, quando iniciou o movimento de salvaguarda e de sistematização da língua talhã, alguns autores começaram a se mobilizar em torno da ideia de unificação da grafia da língua. Dessa forma, reunimos neste bloco uma série de escritores que tentaram, de alguma forma, se adequar às regras que estavam sendo discutidas e definidas. À medida que o tempo foi passando, os autores foram se aproximando cada vez mais das regras atuais apresentadas na primeira parte deste livro. Esse é um dos trechos de Talhã, Parsei e Grande, Gramática e História, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, escrita e organizada por Juvenal Jorge Dal Castel, Loremi Loregian Pencal e João Vianney Tonuso, o último autor que se encontra conosco aqui no Café com Letras, pela TV Câmara, canal 16 da NET. Uma honra tê-lo conosco aqui, o professor João Tonuso. Bom dia, bom giorno, bom dia. E obrigado pela oportunidade da gente vir aqui falar do talhã, a nossa língua de herança da imigração italiana aqui na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, e se espalhando por Mato Grosso, Rondônia, em muitos estados que ainda falam o talhã. Professor, antes da gravação propriamente dita, como eu sempre comento aqui, o bate-papo, claro que não vai ao ar porque a câmera ainda está desligada, mas no preparo aqui para a gravação do nosso bate-papo, eu confessava ao senhor que a leitura para mim foi difícil. Eu tenho compromisso com os autores, é uma marca, uma fama do Café com Letras, de chegar aqui com os livros lidos, para, digamos assim, dar conta de um bate-papo mais proveitoso com os autores. Eu não tive como ler as partes em italiano. O livro se propõe a ser bilíngue, digamos assim, então, digamos, a gramática em si do italiano eu pouco consegui aproveitar, mas o repertório histórico de contribuições dos autores, das personalidades que se dedicaram ao italiano, que está em português, então essa parte aí eu consegui dar conta um pouco melhor da minha leitura. Muito se comenta do talhã, sobretudo em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha como um todo, mas poucos sabem exatamente de que língua falamos, nem todos dominam, muitos acham que entendem, alguns arriscam umas expressões e fica aquela história. Todo mundo acha que fala talhã. De uns anos para cá, como jornalista aqui da casa, eu pude acompanhar alguns debates na esfera política, no sentido de reconhecer o talhã como patrimônio material de Caxias do Sul, a segunda língua, depois da língua portuguesa, obviamente. Então tem havido alguns movimentos no sentido de sistematizar melhor e colocar o talhã numa posição mais séria, linguística, se pudermos falar assim. E o seu livro dialoga nesse sentido. Eu gostaria então que o senhor fizesse uma introdução mais clara do que é o talhã. Primeiro, é um movimento mundial de resgate das línguas minoritárias, das línguas dos povos originários que habitam os seus países antes de serem tornados colonizados. Então, as línguas indígenas no Brasil que eram faladas, dominadas pelos povos daqui, ao pouco elas foram sendo eliminadas, proibidas. No movimento de colonização pelos portugueses, o Brasil tinha também influência muito forte dos jesuítas. E os jesuítas tentaram implementar e que o governo brasileiro, governado pelos portugueses, adotasse uma língua geral indígena, porque as línguas indígenas são muitas. E o tupi-guarani foi uma das línguas que foi buscada, mas isso não vingou no processo histórico. Nós temos experiências próximas aqui, por exemplo, o Paraguai, onde existe uma língua indígena guarani e que é a segunda língua oficial do país. E muitos, a maioria, digamos assim, da população domina também. Mas quando o senhor fala o Tupi-Guarani no sentido da Serra Gaúcha? Não, brasileira, uma língua brasileira. Uma língua brasileira. E então em todos os países começou a haver essa disputa. Quer dizer, a colonização
começa pelo domínio da língua dos falantes que dominam, que são os colonizadores. E eles proíbem as línguas dos colonizados. O Tupi-Guarani ele ficou mais como uma língua indígena, de fato. Ficou, mas aí, com o passar do tempo, ela passou a ser proibida. Quando tu proíbe que ela seja falada nas escolas, tu está proibindo aquela língua. Claro. Assim como aconteceu com as línguas da imigração. As imigrações aqui no Rio Grande do Sul aconteceram em 1875 em diante. Os alemães antes, em 1824. Então, são 200 anos de colonização alemã e 150 de colonização italiana, polonesa, suíço-walesana. Essas línguas minoritárias, polonês, italiano e alemão, elas não foram aceitas oficialmente nunca, mas era a única língua que existia. Em 1924, 25, quando foi falado em 50 anos da imigração italiana, então se fez festa, se cantou louvores à colonização que deu certo. Caxias foi chamada a pérola das colônias pelo então presidente Júlio de Castilhos. Mas a grande massa falava italiano. O senhor fala Júlio de Castilhos, presidente da província? Presidente da província, foi ele que chamou, deu esse nome de pérola das colônias. Só para contextualizar, à época era presidente da província, hoje seria o governador do estado. Seria o governador do estado. Só para o pessoal entender. Então, esse movimento de resgate das línguas minoritárias, ele é um movimento recente. Em 1996, uma declaração dos direitos linguísticos em Barcelona, começou um movimento mundial liderado pela Unesco para que as línguas minoritárias, não só nos países na América, nos países da Europa toda, na Ásia todos, as línguas tiveram um tratamento de desigualdade. Aí a Unesco fez essa publicação. O Brasil começou a fazer uma política pública para as línguas minoritárias nos anos 2000. Constituiu um grupo de trabalho. E por quê? Porque o italiano, com líderes aqui do Rio Grande do Sul, o Darcy Lusato, aqui de Caxias, a Cleudes Piazza, o Paulo Massolini de Serafina, o Rovílio Costa, que era o grande escritor que fazia a publicação das línguas minoritárias. O senhor começa a citar alguns dos perfis que constam no livro na história. Mas isso, esses autores, eles já escreviam. Depois nós podemos entrar um pouco mais nessa história da escrita. Claro. Mas eles começaram a brigar para um lugar ao sol para as línguas minoritárias, e no caso o italiano, foram a Brasília reivindicar que essas línguas passassem a ser reconhecidas como patrimônio imaterial. Quer dizer, isso já começou a existir a diferenciação do patrimônio material do patrimônio imaterial. Quantas línguas conseguiram isso que o italiano conseguiu? Ou o italiano um caso singular de resistência? Até agora, a primeira língua reconhecida, inventariada, reconhecida como língua de referência cultural brasileira é o italiano. Só o italiano? Das imigrações. Mas várias indígenas já têm o reconhecimento, o pomerano já está bem avançado, o Hunsrück... O pomerano é de quem? É de uma região da Alemanha, e que vieram em Canguçu, São Lourenço do Sul e Espírito Santo muito. Estão num pleito semelhante, mas ainda não galgaram o reconhecimento que o italiano já tem. Exatamente. Seria isso? Exatamente. E o Hunsrück, que é mais nosso próximo aqui, Nova Petrópolis, Santa Maria do Herval, Nova Hartz, essa região feliz, também já está feito o inventário, mas ainda não feita a publicação do certificado de língua de referência cultural brasileira. Então, Entendi. Esse movimento que o Brasil começou a fazer nos anos 2000 e em 2010 saiu o decreto do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. A partir daí, essas línguas começaram a ser vistas pelo poder público. Antes elas eram proibidas. Então, no Brasil, hoje, muitos já estão se dando conta de que é um certo sacrilégio tu querer ensinar línguas estrangeiras, inclusive o italiano padrão de Roma. O italiano idiomático, digamos assim.
de Roma, porque é adotado por Roma como uma língua nacional. Claro. E quando os imigrantes vieram embora, eles pouco sabiam dessa língua, que era a língua de Florença, na verdade, Eu gostaria e eles de vieram entrar com o Vêneto. numa diferença. Quando o senhor fala o Vêneto, por exemplo, por um acaso minha mulher tem origem na colônia. A família dela é de Vanini, aqui no interior da Serra. A mãe dela fala o italiano, escuta rádios emissoras de rádio Serafina Corrêa, programação e mesmo comerciais. Em Vanini, até em Vanini tem programas de rádio, tudo, Casca. Exatamente. Tudo em italiano. Então eu tenho essa convivência em casa. Evidentemente que eu não domino coisa alguma do italiano, mas a minha mulher sim. Ela já está numa geração um pouco posterior, aquelas que entendem, mas já não falam já tanto. Não falaram em casa. Por dificuldades de prática. Sim, e porque também começou a haver uma certa perseguição nos anos 30. Então, quando nós falamos do início da literatura, é importante citar alguma história. Naneto Pipetta, publicado pelo Correio Rio-Grandense, durante um ano, em capítulos semanais, nasceu em 1924 e terminou em fevereiro de 1925, o ano do cinquentenário da imigração. E ele foi escrito por um padre, Frei, que foi vice-diretor. Ele queria contar a verdadeira história desses imigrantes em pequenos capítulos no jornal, para vender mais jornal ele também. Criou uma alegoria, né? E criou um personagem que se tornou um personagem típico da busca da riqueza, da cucanha, pelos imigrantes italianos. Esse livro, ele saiu durante um ano no jornal, mas daí os freis já tiraram ele fora. Botaram no lugar dele capítulos do Robinson Crusoe, porque era mais edificante publicar uma história europeia. E daí o livro parou. Em 1937, os freis imprimiram o livro dos 50 e poucos capítulos que o Frei Aquiles tinha feito. Imprimiram e fizeram 15 mil exemplares. Se espalharam na casa das famílias dos imigrantes, que não sabiam português, mas liam italiano. E depois, outros livros começaram a surgir na mesma época. Tonio Brusafrati era um livro das famílias. Ele nunca foi publicado em jornal, mas ele foi escrito na mesma época, anos depois do Naneto, nos anos 30. Esse também, quando foi proibido falar as línguas e o jornal não podia mais publicar em italiano e as escolas não podiam mais ensinar em italiano, eles começaram a botar, e os capuchinhos têm um mérito de resistência e de quase confronto com a política oficial brasileira, e botaram o italiano nas casas. Esses dois livros, Naneto e Tonio Brusafrati, as famílias italianas tinham ele em casa, para leituras e para histórias sobre... Eram dos capuchinhos. Um outro padre, Carlos Porini, era dos carlistas. Ele escreveu esse livro, Mastiga a Polenta, num livro escrito num outro jornal, de Bento Gonçalves. E esse num outro jornal, A História de Pedra, num jornal de Marau. Então, são livros que surgiram via jornais e foram publicados quando o governo Getúlio Vargas proibiu estas línguas. O senhor, nessa primeira parte, faz, então, uma recuperação histórica de constituição do italiano, propriamente dito, mas quando eu fazia... Claro, muito útil. Mas, retomando, quando eu fazia aquele comparativo com a família da minha mulher, por exemplo, no sentido do italiano propriamente dito, e outros amigos e pessoas aqui da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, que nós ouvimos, fala italiano, mas fala o dialeto vêneto, mas fala italiano. Como que funciona, professor? Porque há também uma certa resistência de um público em Caxias do Sul de aceitação do italiano. O que é de fato? Quando que sabemos que não é dialeto vêneto? Quando que sabemos que não tem expressões em italiano? Quando que seria um italiano puro, de fato? Ou se ainda assim, mesmo na colônia, como se diz, quando se fala para fora, para o gaúcho, para fora, aqui em Caxias do Sul e na Serra é a colônia. Então, na colônia, as pessoas fazem essa confusão? O senhor consegue fazer uma distinção clara do que é o italiano mesmo? O italiano é uma síntese de vários dialetos dos imigrantes.
o Vêneto são 7 províncias. Então, tem imigrantes de 7 províncias que cada uma tinha um falar diferente, porque eram falares de famílias. O italiano seria uma síntese disso. É uma síntese. Isso está claríssimo no inventário que foi feito. Ele é uma síntese de 7 províncias do Vêneto. Tem Trevisani, Bellunesi, Vicentini, Padovani, Bellunesi e de Verona e da própria capital, digamos assim, do Vêneto, que é a lendária 100.000 anos de República Veneziana. Então, Veneza também faz parte. Essas línguas vieram para cá nas famílias. A minha família era trevisana, mas tem os vizinhos não eram trevisanos, eram trentinos. E como se entendem, professor? Porque não, são muito próximas, mas não fala, como não tinha televisão, não tinha rádio, a comunicação se dava basicamente em famílias e nas comunidades na hora que se encontravam. Então aí eles misturavam, eles se falavam próximos. Eu me lembro, amigos meus de infância, que eram de família cremonesa, por exemplo, né? Que já é da região da Lombardia. Então as famílias começaram a se misturar. Nos navios elas já se misturaram e vieram para cá. Mas os trentinos e os lombardos, digamos assim, os milaneses, as primeiras 3 famílias que vieram para Nova Milano é de Milão, não são vênetas, são da Lombardia. Então, essas línguas todas foram se somando. O italiano é uma síntese que foi se constituindo desse linguajar escrito desde o ano 25 e falado nas comunidades. Inclusive a evolução da escrita dele. Por exemplo, este aqui é o mesmo livro. Ó. A primeira edição é aqui de Caxias, de Narreco. Padre João Leonir Dall'Alba. Stiani em Colônia. Estes anos na Colônia. Ele escreveu assim, em 86. No fim de 1990, logo depois que esse aqui escreveu esse livro, os escritores começaram a dizer, vamos começar a escrever mais ou menos igual. E aí, Ruvilio Costa, Júlio Pozenato, todos eles, Lusato, Tonial, eles se reuniram e começaram a estabelecer algumas regras. Então, Stiani começou a ser escrito em separado. Estes anos... O senhor quer mostrar o porquê da mudança de grafia, inclusive. Por quê? Porque isso tem uma história de consolidação da grafia do italiano. Isso não foi um vêneto, um trentino, um lombardo. Foram grupos de escritores que disseram, não, vamos começar a escrever. Eu gostaria só, professor, no que o senhor faz essa introdução apresentando as obras, eu até, para quem está acostumado a acompanhar o Café com Letras, hoje eu não vou chamar o espaço das dicas do autor com a vinheta, porque o senhor já deu uma série de dicas bibliográficas que dialogam com a sua própria obra, explicando do ponto de vista histórico. Na sua obra, e aí o senhor está entrando na sua própria obra pelo seguinte, diferenças de grafias de palavras iguais. Isso a obra dá conta. O senhor já citou Frei Ruvilio Costa, Cleudes Piazza, grandes personalidades que contribuíram historicamente com o italiano, e o livro dá conta disso. O senhor organiza uma espécie de perfis biográficos sintetizados, Sim. que aí o leitor mais atento vai ter acesso a um repertório. Sim. A história dessas pessoas se confundem com uma constituição do italiano propriamente dito. Ele é o resumo histórico de como o italiano foi se consolidando, a partir de pequenos trechos. Então, o livro Italiano Parcelle Grandi, Gramática e História, é um livro de 400 páginas. As primeiras 200 são a gramática. Eu gostaria que o senhor entrasse nisso. A gramática... Curiosidades da gramática. As 200 páginas da gramática, que é o resumo feito pela Assudita, Associação dos Difusores do Italiano, a partir do estudo da evolução desses autores. Como eles foram combinando novas maneiras, como um escreveu, como o outro passou a escrever, e como eles chegaram a acordos entre eles, basicamente liderados pelo Frei Ruvilio Costa, que era o editor do Correio Rio-Grandense. Então, o Correio Rio-Grandense nosso, aqui de Caxias, tem uma história grandíssima na evolução desta língua italiana. Essas 200 páginas de gramática, hoje, estão sendo ensinadas como um curso de extensão universitária.
É a primeira língua, uma língua neolatina, uma nova língua reconhecida como língua de imigrantes, que está sendo ensinada como curso de extensão universitária pela Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná, com sede em Londrina, em Guarapuava, e eles aceitaram o desafio e nesse mês de julho agora começou o primeiro curso de italiano. Tem 100 pessoas inscritas, tem 130 que não conseguiram entrar nas vagas. Isso em Guarapuava? À distância. À distância. Eu sou aluno, é tudo virtual. Todos podem fazer. Os professores são Juvenal Dal Castel, que ele mora em Porto Alegre. Que assina com o senhor aqui a obra. Exatamente, porque ele é autor principal da gramática. Eu não sei se eu li certo. A Loremi. É Loremi, né? A Loremi Lorejan Pencal é doutora em linguística. Ela é já professora da Universidade do Centro-Oeste e ela é professora do curso do Centro de Línguas. Eles lá ensinam, inclusive, polonês, ensinam ucraniano. Então, eles têm um departamento de línguas minoritárias. E eles adotaram o italiano este ano. No ano que vem vai abrir 3 módulos. São 100 vagas cada módulo. O ano que vem vai abrir 3, porque vem muita procura. Então, a Loremi é doutora e ensina, os dois ensinam à distância. Eu nunca escrevi antes. Até os 7 anos eu só falava italiano e não sabia falar uma palavra português. Sim. Eu disse assim, bom, se nos primeiros 7 eu só sabia italiano, nos últimos 7 da minha vida, eu quero só me dedicar ao italiano. Não, mas o senhor tem falta muito tempo para os seus últimos 7. Porque tem um resgate a ser feito. Então, eu me dediquei, nesse capítulo, nesse livro, a escrever 100 páginas da história. E tem mais 100 páginas de lições. Então, o livro são 3 blocos. 200 de história, 200 de gramática, 100 de história e 100 de lições para os tchei, para os pequenos aprenderem. Essas são as últimas 100 páginas. Mas a minha parte, quem quiser ler... Vou pedir que a nossa produção pegue aí. Quem quiser ler pequenas histórias, por exemplo, eu não tenho o livro Naneto Pipeta, do Aquiles Bernardi, mas se ele procurar aqui, na página 224, ele vai encontrar a reprodução de um capítulo do Naneto Pipeta, que é exatamente... Aquele diz que orpo na pianta de salame... Na parte do Mário Michelon nós temos inclusive letras de música também, então, né? E o Mário Michelon é nosso aqui de Caxias. Então tem muitas coisas, porque são 100 páginas de história. Tem o Ítalo Balém, que escreveu Os Pesos e as Medidas, aqui de Caxias, e aqui tem um poema dele escrito. Então a leitura desses trechos de cada um são mais de 50 autores citados aqui. Esses mais de 50, aqui de Caxias tem Mário Gardelin, tem vários outros aqui de Caxias. O Pedro Parente, que é o que viveu na Naneto Pipeta no palco, com o grupo Misericolone, do qual eu sou parte. Pedro Parente começou a escrever El Retorno de Naneto Pipeta, isso aqui nos anos 2000, nos 98. Então o Correio Rio-Grandense tinha publicado o Naneto Pipeta lá atrás, depois um ano. Retomou. A partir de 98 ele voltou a publicar e publicou até 2017, quando fechou. No fechamento. Mas o Marcelino Carlos Dezen, que era o editor dessa página, continua escrevendo. Aqui em Forqueta ele vai publicar o 3º livro dele, do Retorno do Naneto Pipeta. Então é literatura atual. Esta aqui é literatura para ser lida. É só chegar na livraria do Maneco e procurar. Naneto Pipeta, tá bom, vai comprar o Naneto Pipeta do Aquiles Bernardi. Só que o Aquiles Bernardi, quando escreveu em 1924... Que página que o senhor está aí? 224. 224. Ele, aqui está publicado o texto como ele escreveu a primeira vez, publicado em 37 no livro. Entre o texto do Aquiles e esse texto do Retorno que o senhor apresenta, o segundo de baixo é o mesmo texto do Aquiles, só que já com a grafia atual. Uhum. Então dá para ler como era feita a acentuação, tem muita consoante repetida, digamos assim, 2T, por exemplo, e que o italiano não adotou os 2T, a não ser quando é 2S. Então, todas essas regras, elas também estão nesses textos. Os textos que estão aqui são publicados como o autor os escreveu. Porque daí a pessoa que quer estudar, ela pode até, mas quero ver como é que é essa acentuação. É atual? Aí ele vai ver que nós chamamos a atenção que ele não escreveu, porque ele escreveu antes da unificação da escrita. Então,
Sim, aqui tem leituras para ser feitas. Tem 100 páginas de leitura para ser feita. Deixa eu lhe perguntar. E entre a obra inicial lá do Aquiles que o senhor colocou e aqui o retorno do Naneto Pipeta do Pedro Parente, muitas diferenças? Seria uma releitura? Como é que o senhor caracteriza? Cada um, são contos, pequenos contos, crônicas, cada um na sua visão de vida, nas suas experiências. O Aquiles lá com os agricultores que eram católicos e que ele queria escrever para os católicos. As duas leituras são válidas, se complementam. Se complementam. Entendi. Então, hoje tem autores publicando, o Dalalba publicou histórias da vida dele, vividas aqui em Anarec. Então, o Pedro Parente, história de Santa Teresa, da vida dele, das memórias dele, da infância dele, e dos episódios vivos e atuais. Então, tem coisas que escritas em italiano, mas é uma crônica dos dias atuais. Não quer dizer que sejam crônicas só do passado. Tem poesias feitas hoje, muitos poetas escrevendo poesias em italiano. Então, toda essa produção literária, ela é a garantia de que essa italiano tem vida. Então, aquilo que está sendo ensinado também com referência a esses, mas as leituras são leituras atuais. Aqui em Caxias nós temos um autor, o Iraci José Marim, que é nosso companheiro no Ponto Já foi entrevistado aqui no Café com Letras. Ele está lançando um livro agora de crônicas, são 13, se não me engano, só que ele fez elas em português. Mas aí ele está publicando ela em 3 línguas: polonês, italiano e húngaro. E só português. Nós temos poucos minutos, professor, mas eu preciso de fazer mais uma pergunta. Quando eu citava alguns exemplos de amigos, até da minha família, de pessoas que conviveram com o italiano na sua criação, mas aquela história, vem para um ambiente mais urbanizado, acabam praticando pouco, ou seja, ainda entendem, ainda Sim. conseguem interagir numa Sim. visita de final de semana, numas férias, num passeio. Como que se dará a sobrevivência da língua? Claro, tirando os interessados, como o senhor, outros mais dedicados que vão estudar, escrever obras e por aí afora. Como que se dará a sobrevivência da língua na medida que estamos numa geração que já não pratica tanto quanto as pessoas da sua geração? Então nós estamos lidando com duas coisas. O colonialismo, que hoje se faz via televisão. As línguas comerciais hoje... Espanhol, inglês, por aí afora. Nem o espanhol, é o inglês e em alguns lugares já é o mandarim. Mandarim, exatamente. Certo? Essas são línguas de colonização. E o Brasil adotou o inglês como a segunda língua nacional. É uma língua de colonização. Sobretudo nas escolas. As escolas. É um absurdo uma língua minoritária brasileira, falada por 3 milhões de pessoas, não ser reconhecida e ser ensinada para os filhos dos agricultores que falam com eles em casa. E na escola não podem falar. Isso é um absurdo. A política brasileira começou a mudar nos anos 2000. E hoje, quando a Unicentro adota essa língua como uma língua de extensão universitária, é a sobrevivência. Mas a Cucanha Escola de Italiano, que é o livro que adota essa gramática, lançou essa gramática, usa isso aqui, todos os alunos da Cucanha Escola de Italiano, que está no ar, via Unicentro, mas também vai estar na comunidade. Pelo menos 30 comunidades aqui da nossa região já têm núcleos de estudo com essa gramática. Não na escola, nas famílias. E cada família que botar alunos intergeracionais, o nono, o pai e o neto, vai ter muitos casos que vai ter gerações diferentes sentados numa noite lendo uma história em italiano. Professor, isto é sobrevivência da língua. Agora, o Brasil tem que mudar de postura. Se não mudar de postura, o Brasil e todos os lugares do mundo vai ter uma língua só. Professor, a língua inglês. A nossa produção facinal é quase um crime aqui interromper a sua aula, digamos assim, sob o pretexto de divulgarmos aqui o Italiano Parcei Grande. Parcei. Parcei.
e grande. E aí olha o senhor praticamente deu uma aula aqui, mas nós estamos esgotando o nosso tempo. Eu vou pedir que em 10, 15 segundos o senhor se despeça, digamos assim, ao mesmo tempo que digo que fiquei honrado e aprendi muito. Então, quando eu for fazer o anúncio de fechamento, eu tenho que falar Talian, Parchei e Grande. É isso? Talian, a pronúncia é aberta. Tá, Talian, Parchei e Grande. Parchei e Grande. Já aprendeu. Tá. Então, quando eu fizer o encerramento do Café com Letras, espero fazer certo. O encerramento agora para o senhor nas suas considerações. Não é demérito nenhum não saber falá-lo. Claro. Porque nós não sabemos falar o francês também. Tá bom. Agora, esta é uma língua que tem que ser ensinada. É uma política pública que o Rio Grande do Sul, que os municípios, além de cooficializar via legislativos, os executivos comecem a dizer, bom, eu posso optar na reforma do ensino por uma língua além do inglês e do português. Qual que eu vou optar? Por que não a dos meus habitantes aqui, que são italianos, são alemães, são poloneses? Vou adotar a língua dos meus concidadãos. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Então, obrigado pela oportunidade. A honra foi toda nossa por essa verdadeira aula, como eu disse. Acabamos de conversar, então, com o professor, escritor João Vianney Tonus, ele que organizou, junto com os também docentes especialistas no Talian, Juvenal Jorge Dal Castel e Loremir Lorejan Pencal, esta grande obra, Talian, Parchei e Grande, Gramática e História, pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.